Olha, sendo bem sincero, se você não aprender essa matéria que a gente vai ver aqui agora, no dia da sua prova você vai errar de uma, duas questões. Agora que eu já mandei o papo, também vou falar um negócio aqui na sinceridade. Vai assustar no início, mas não é algo difícil. Abre seu coração. Você tem que aprender, porque senão você vai errar questões na hora da sua prova. Se você aprender, você também, quando olhar, você vai achar ridículo. Outra coisa, às vezes a gente olha, acha que entendeu, chega na hora da prova e gasta muito tempo tentando resolver. E é para ser algo que é sistemático, tá bom? Às vezes pode ser até considerado trabalhoso, mas que não tem erro, tá bom? É uma questão que quando você aprende, ela se torna fácil. A gente vai falar o quê? A gente vai falar de custo médio ponderado de capital. Para que serve isso, Lucas? Você tem um projeto, você está fazendo um investimento, você tem uma empresa. Você, para realizar uma análise efetiva, você precisa saber quanto que está te custando o capital para rodar aquela operação. Então, ela serve para você fazer análises financeiras e conseguir ver realmente ali a margem, o custo, como é que está se saindo o projeto. Beleza. Você, resumindo, você tem dois tipos de forma de conseguir recursos para você tocar um investimento ou um projeto. O primeiro é um recurso que próprio, é o seu recurso, e ele tem um preço, ele tem um custo para você. E tem um recurso de terceiro, seja a emissão de ações, uma dívida, empréstimo, tanto faz. Ele tem um outro preço para você. Você tem que descobrir quanto que custou você obter essas duas fontes de recurso para poder tocar o seu projeto. Beleza? Então, ó, eu vou fazer aqui do meu jeito só para você entender. CMPC. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Primeira coisa, você vai ter a dívida total, e essa dívida total, né, esse tesão aqui, ele é o quê? Ele é a dívida mais o P de recurso próprio. Então é quanto do capital, né, total ali daquele investimento foi dívida e quanto foi recurso próprio. Aí, presta atenção. Larga o celular e vem, cara, eu tô sendo sincero com você. Eu queria que alguém estivesse falando comigo dessa forma anos atrás quando eu comecei a estudar. Quando você estiver falando de dívida, às vezes vai ter IR, às vezes não, na fórmula. Se tiver o IR, você já faz aqui do jeito que eu vou mostrar, que eu vou mostrar o completo. Se a alternativa não falou nada de imposto, de renda, de IR, você ignora ele e faz sem ele, tá bom? Vem comigo. Como é que você vai fazer? Aqui, só para título de exemplo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais ali na frente, até visualmente, né? Mas vamos se dizer que 6 foi o valor que eu peguei de dívida com os outros e 9 foi o que eu usei de recurso próprio. Como é que você. E a soma disso aqui, a soma disso aqui, vai dar esse T grandão, que é a soma dos dois valores. Quando eu venho aqui para a fórmula, beleza, peguei o T grandão, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse T aqui e em cima dele eu vou colocar o recurso próprio. Pode ser também invertido, mas enfim, eu gosto dessa forma. Eu vou colocar o recurso próprio e eu vou multiplicar pela taxa desse recurso próprio, pelo o valor ali, pelo preço dele, tá? Então eu vou fazer e o recurso próprio, beleza? Depois disso, para quem é da matemática, né? Só para ficar certinho, depois disso eu vou multiplicar com a dívida, aí embaixo o T grande, né? Aí eu vou multiplicar pela o I da dívida, que você vai ter esse valor. Se não tiver, pode ser que talvez a alternativa quer que você descubra ele. E aqui vem um pulo. Lembra que eu pedi para você prestar atenção nessa parte aqui do IR? Então, quando, quando tiver IR, você ainda vem aqui e multiplica por 1 menos o IR. Beleza? Aí vai dar um valor e você multiplica. Quando você terminar essa operação, você vai ter o seu CMPC. Tá bom? Lembrando, outra coisa assim, às vezes está passando na sua cabeça, mas o pessoal não explica e eu pensei isso na época, né?
Quando você fala que 1 menos IR, é porque esse 1 representa 100%, entendeu? Então, o valor líquido de fato dessa operação aqui, você tem que descontar o valor pago de IR. E aí você tira esse IR desse 1, né, desse 100%, aí vamos dizer que foi 20%. Aí no caso você tem que considerar 80%, que seria 0,8, tá bom? Indo adiante, o que é um custo médio de capital, né? O custo médio de capital, também conhecido, não vou botar meu inglês aqui para jogo, é a taxa média ponderada de custos de todas as fontes de financiamento de uma empresa, ações, dívida e etc. Ponderadas pela sua participação relativa na estrutura da empresa. Você tem que saber quanto que custa aquela operação, aquele investimento, né? Então, é utilizado para determinar a taxa mínima de retorno, porque você tem um custo no capital. Então, você tem que, no mínimo, o investimento ele tem que te dar um retorno maior do que o que foi calculado, que uma empresa deve gerar para satisfazer seus credores e acionistas. Beleza? Então, a formulazinha que eu passei, ela está aqui, né, com uma outra numeração. Ali na página anterior, eu passei para vocês como eu enxergo esses números. O E é o valor de mercado das ações, beleza? O D, o valor de mercado da dívida. Aí você vem aqui e coloca o V de valor total da empresa. E o R, esses Rzinhos aqui, é o custo do capital, que no caso é o Izinho que eu coloquei, e o TC é a alíquota dos impostos. Então, aqui na fórmula, quando ele vem aqui e fala assim, ó, E dividido por V, quer dizer que o valor total, você somando o valor das ações e o valor das dívidas, você tem esse V aqui. Aí o E foi o valor de mercado da ação, que poderia ser o recurso próprio, mas aqui no caso são os capitais dos acionistas, né? Vezes o RE, que ele colocou aqui como o custo, tá bom? Enfim, desenvolve aqui a fórmula. O CMPC é fundamental para a avaliação de projetos de investimento, pois define a taxa mínima de retorno exigido para que o investimento seja viável, tá bom? Então, como é que vai acontecer ali na hora da sua prova? Quando chegar ali a hora da sua prova, vou até pular aqui, ó. Pera aí. Vamos fazer aqui uma questão, que a gente já vem aqui para prática mesmo. Quando chegar aqui na hora da sua prova, você faz com calma. Você faz assim, ó, na manha. Eu, inclusive, vou fazer aqui com vocês o seguinte. A gente primeiro tem que ver, ó, o valor de mercado das ações. A gente já separa, que é a letra E, né? É igual 400 mil. No caso, valor de mercado das dívidas, eu vou colocar aqui o D é 100 mil, tá bom? Aí agora o RE, que é o custo do capital próprio, que é das ações, 10%. O RD, que é o da dívida, 6%. E a taxa, que é a alíquota aqui do imposto, o TC, vai ser 20%, só que a gente vai usar 0,8, lembrando que é 1 menos 0,2. Mas aí a gente vai usar esse 0,8. Aí a gente vai na calma, a gente vai na tranquilidade e a gente vai substituir. Lembra que eu tinha passado para vocês que seria o E dividido pelo valor total, né? Pelo valor total, ou o tesão lá, como eu coloquei, o E dividido pelo V, que é essa soma, vezes o RE, mais, aí a gente vai colocar agora a dívida dividido pelo V, vezes o RD, vezes 1 menos o IR. É isso. Substituindo aqui, qual que é o nosso E? Vai ser 400 mil. Dividido por quem? O V vai ser o 400 mil mais esse 100 mil. Então, vai ser 400 mil dividido por 500 mil. Aí você vai vir aqui depois e vai colocar o quê? Você vai colocar
vezes o RE é o quê? 10% vezes 0,1. Lembrando que quando algo está em porcentagem, você divide por 100 para virar decimal. Mais, beleza. De novo, agora a gente quer saber o valor aqui da dívida, que é 100 mil. A gente vai dividir pelos mesmos 500 mil, beleza? Vai dividir pelos mesmos 500 mil, vai multiplicar por 0,06, que é aquele 6%, depois vezes 1 menos 0,2, que vai dar 0,8. Tá bom? Quando você estiver fazendo essa conta, você pode, para facilitar, você pode aqui, ó, simplificar. Corta aqui, corta aqui, corta aqui e corta aqui. Você vai dividir esses números, multiplicar por esse. Dividir esses números, multiplicar por esses. E depois você faz o quê? Você soma, tá bom? Quando a gente fizer esse passo a passo, que é o que eu acabei de passar para vocês, a gente vai calcular o valor, né, total, que é o E mais o D, que deu 500 mil. O passo 2, aplicamos os valores na fórmula, que é 400 mil dividido por 500 mil vezes 10%, 100 mil dividido por 500 mil vezes 6%, vezes menos 1,020. A gente vai chegar nessa etapa aqui, né? A multiplicação deu esse valor, ou a multiplicação não, aquela divisão deu esse valor e outra divisão deu esse. O resultado vai ser a soma do resultado daqui e daqui, que no caso dá 9,4. Se você fizer esse passo a passo, devagar, organizar, que nem eu falei, você sabe a fórmula, decorou a fórmula, coloca lá no papel na hora, e aí você, com calma, você separa qual que é cada número de cada etapa. Colocou no papel, primeiro faz as divisões, depois faz as multiplicações, e aí soma, tá bom? Você vai chegar com tranquilidade nesse valor. Lembrando que o IR é na parte da dívida. Show? Então, aplicações práticas. Avaliação de projetos, beleza? Você serve como uma taxa de desconto para aliviar, para ver, né, na viabilidade de novos investimentos, decisões de financiamento, valor da empresa, fundamental para calcular o valor presente dos fluxos de caixa, e serve também para você fazer uma gestão de riscos, tá bom? É uma ferramenta essencial para gestores financeiros, analistas de investimentos e consultores empresariais. Ao compreender e aplicar corretamente esses conceitos, os profissionais podem tomar decisões mais fundamentadas sobre a alocação de recursos, estrutura de capital e estratégia de crescimento. Dominar esse cálculo permite que as empresas maximizem seu valor para acionistas enquanto mantêm o equilíbrio adequado entre risco e retorno. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário. E tem as questões aí para fazer dentro do curso. Tem também uma explicação de como você utiliza a HP dentro do curso. Qualquer coisa, manda mensagem. E o importante é, todas as questões elas vão girar em torno dessa fórmula que eu passei. É você decorar essa fórmula, anota num papel, coloca em algum lugar que seja visível. E uma vez decorada essa fórmula, não tem erro. É só fazer com calma que você vai conseguir chegar no resultado, tá bom? Então, valeu e até a próxima aula.